Jornalista e escritor português, Miguel Sousa Tavares acaba de lançar mais um livro aqui no Brasil. Chama-se No Teu Deserto, editado pela Companhia das Letras. Ele é autor de duas obras que fizeram muito sucesso entre nós, Equador e Rio das Flores. Miguel Sousa Tavares é o nosso entrevistado de hoje, aqui no 3 a 1 da TV Brasil. Participam dessa nossa conversa o jornalista Jair Ratner, colaborador do jornal Estado de São Paulo, e o editor e crítico literário Jorge Henrique Bastos, da editora Empório do Livro. Nós vamos assistir agora a uma reportagem sobre o polêmico escritor português. Miguel Sousa Tavares é um dos jornalistas mais famosos e controvertidos de Portugal. Dono de opiniões fortes, trava polêmicas em vários campos, na política, na literatura e até nos esportes. Escritor versátil, tem em sua bibliografia desde livro de viagem até romance histórico, gênero com o qual estreou no Brasil com o livro Equador. O escritor participou da Bienal do Livro no último fim de semana no Rio, para lançar seu novo livro intitulado No Teu Deserto, uma narrativa intimista e autobiográfica. Não é a primeira vez que Miguel Tavares vem ao Brasil, e o autor já declarou diversas vezes que pretende morar por aqui. O que o levaria a deixar Portugal? Miguel, esse seu novo livro é uma viagem pelo deserto. O que fez mudar de cenário, se sair dos trópicos e ir para o deserto? E mudar de século até. Mas eu não... Eu acho que eu não trabalho com nenhum cenário pré-determinado. Aliás, eu gostaria de perceber qual é o mecanismo que leva um autor a resolver escrever este livro e não aquele. É muito difícil de explicar. Eu não sei como é que isso funciona dentro de mim. Sei que há uma altura em que você apetece sentar e escrever determinada coisa. E eu não procuro nem um género, nem uma história, nem um livro que tenha 300 ou 400 páginas. Aquilo que eu procuro é, primeiro, o prazer da escrita, depois o prazer de contar uma história. Isso pode ser qualquer uma, não tenho género determinado. Aliás, eu neste momento vou tentar escrever uma peça de teatro, que é uma coisa que não tem que ver com nada do que eu fiz antes, mas que eu acho muito interessante, porque você trabalha muito os diálogos e trabalha muito os personagens, e é uma escrita muito depurada nesse sentido, quer dizer, tudo está fundamentado praticamente no diálogo, e mesmo o personagem vai sendo caracterizado pelas suas falas, né? Se calhar eu nem sequer vou usar isso, nem editar, mas como exercício didático de escrita é uma coisa que me está a cativar muito, está-me a divertir, inclusivamente, fazer teatro, escrever teatro, que nunca de facto escrevi na vida. E, portanto, eu não sei dizer muito bem o que é que me fez mudar de cenário, fez-me a inspiração da hora. Mas de onde veio essa ideia, assim, de você contar a história de um jornalista que viaja pelo deserto com uma pessoa do sexo feminino 15 anos mais nova que ele, e isso vira um romance? De onde veio essa história? Bem, essa história a sua maior parte é mesmo autobiográfica, aconteceu mesmo, embora não seja toda exatamente, porque senão eu não lhe chamaria aquilo um quase romance. Tem qualquer coisa de romance, tem qualquer coisa de relato de viagem, mas de facto eu acho que começou quase como uma carta que eu estivesse escrevendo para ela. E a certa altura eu achei que a carta tinha mais sentido em deixar de ser entre nós os dois, mas ser uma coisa pública, e que eu pudesse a partir dali contar uma história que também acaba por ser a história de um encontro com uma pessoa que depois dessa viagem viria a morrer demasiado nova, demasiado cedo, e deixando em mim assim a memória de uma viagem muito dura, difícil, mas feliz e reveladora ao mesmo tempo, e deixando como uma espécie de dívida de gratidão para com ela, que eu tinha que resgatar de alguma maneira. Essa alguma maneira foi querer escrever-lhe uma carta. Depois, a carta escapou-me das mãos, digamos assim, e tornou-se mais do que uma carta, mais extensa, com mais coisas dentro, que eu achei que eram partilháveis pelos outros, e essa partilha também era uma forma de eu resgatar essa dívida de gratidão para com ela. Depois de dois grandes,
volumosos, grandes, romances históricos, você parte para um tom mais intimista. Como é que foi essa mudança? Como é que você sentiu essa mudança? Porque eu não estou contando uma história do ponto de vista do narrador, não é? E eu não tenho que ter nenhuma neutralidade, como tinha nos outros, que eram romances históricos, que eu tentava ter uma neutralidade em relação ao julgamento dos factos naquela época, porque sempre achei que é muito difícil julgar a história pelo olhar de hoje. Nós temos que nos colocar no contexto em que as coisas se passavam para poder ter um olhar crítico sobre a história. E, portanto, no romance histórico eu tentei ser neutro e quase ausente, quase como se fosse uma espécie de jornalismo literário. Eu seria parte narrador, parte jornalista, parte romancista. Aqui não, aqui eu senti total liberdade para mudar de tom e assumir a primeira pessoa, que eu nunca tinha escrito na primeira pessoa ficção, e daí partir para uma coisa que fosse realmente aquilo que eu sentia, aquilo que me apetecia escrever. Apetecia-me escrever sentimentos, sensações, sensibilidade, apetecia-me descrever o que era o medo de uma tempestade de areia no deserto, o que era o medo de você se perder, o que era ao mesmo tempo o prazer de partilhar coisas tão simples como, sei lá, uma garrafa de água, uma lata de atum, etc. E isso, de facto, eu acho que não poderia nunca ser feito num tom neutro de narrador ausente, porque eu meti o pescoço todo lá dentro, não é? Portanto, passei a ser autor e ator da própria história. Você se desvestiu um pouco, Miguel, digamos, da roupagem do jornalista, que está muito presente nos outros livros, né? Tanto pela pesquisa histórica que há no fundo de cada um deles, e nesse agora você, digamos, se revelou totalmente como homem, como escritor? Não sei, eu assumo o papel de jornalista, mas eu faço um bocadinho de gozação com o papel de jornalista, eu gozo comigo mesmo, inclusivamente, com essa mania que os jornalistas têm que filmar, que têm que fotografar tudo, que não podem perder nada, que têm uma missão a cumprir para além de tudo, não é? O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: eu aqui senti-me completamente solto e livre a escrever. E nenhum livro me deu mais prazer de escrever do que este. Eu acho que nos outros, e sobretudo no Equador, que era o primeiro, do princípio até final, eu senti quase que tinha uma missão, que era ser capaz de contar uma história, e de uma forma que interessasse os leitores. Aqui não, eu escrevi praticamente pelo prazer de escrever, pura e simplesmente. De tal maneira que foi, não só por ser muito mais pequeno, mas também por isso, foi o único livro que eu acabei com a sensação que podia ter continuado eternamente, porque me dava um grande prazer a estar a escrever, enquanto que os outros eu queria acabar, ver-me livre deles, porque eles tinham se tornado o obstáculo da minha vida, eu não conseguia viver, porque estava obcecado a escrever livros de 500, 600 páginas. Neste foi ao contrário, o livro era uma companhia muito agradável de se trabalhar nele, de se escrever, e se calhar eu até lamento não o ter feito um pouquinho maior. Agora, essa viagem pelo deserto, ela foi uma experiência vivida ou foi uma coisa imaginada? Não, ela foi ficção? Foi uma experiência vivida, foi. Você fez uma viagem realmente pelo deserto, sim, acompanhado de uma 5 semanas, uma jovem. E qual foi a motivação dessa viagem? Você viajou a trabalho, aventura? Eu ia filmar, ia fazer um filme sobre o deserto, que fiz, aliás, um filme de 60 minutos, mas essa não era a motivação. O que eu queria, como as outras pessoas que foram na viagem, que era um grupo muito pequenino, era atravessar o deserto mesmo. Atravessar o Saara, numa época que não havia GPS, não havia celular, os mapas eram mapas militares dos anos 50 que a gente tinha conseguido comprar em Paris, em alfarrabistas, portanto, onde você tinha, de facto, uma possibilidade genuína de se perder no caminho, não é? Porque as pessoas têm um bocado uma ideia de que o deserto é subir dunas muito bonitas e descer, não é nada disso. O deserto é uma infinidade de pistas de calhau, de fracassante, como dizem os franceses, que quebram os rins porque você vai aos saltos, depois outras que é chapa ondulada, que você vai assim a partir o tempo todo, horas e horas e horas e horas naquilo. Se orientando pelas estrelas. Onde você literalmente não cruza ninguém. Nós chegamos a estar 8 dias sem cruzar nada, nem um caminhão, nem um pastor, nem um animal, nada, absolutamente nada. Você guia-se por bússola e carta e às vezes por sorte, não é?